como eu defino o que é suficiente? Por quê? Tenho encontrado muitas pessoas em que o dinheiro não é o problema. O dinheiro não é o problema. O problema está na falta de autoconhecimento. Então, elas querem se achar. E ontem mesmo vi uma situação em que eu perguntei para uma pessoa que não precisaria mais trabalhar e eu falei, onde você se perdeu? Ela não sabia responder. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a aceitação ou a visualização do que é suficiente para não se perder nesse caminho. É interessante, quando um dos ensinamentos de Buda, um dos últimos ensinamentos dele, eu acho os últimos muito importantes, porque ele já está quase que agonizando, e ele não tem muito tempo para discursar, entre as várias coisas que ele fala, é conheça a satisfação. Saiba ficar satisfeito. Se a pessoa que não conhece a satisfação está insatisfeita em qualquer lugar. Perfeito. Mesmo num palácio maravilhoso. E aquele que conhece a satisfação, ele está feliz, ele está bem onde quer que esteja. Então, esse estar satisfeito, claro que tem medidas diferentes. Uma vez um aluno meu viu uma senhora na rua que estava pedindo esmola, pedindo que a ajudasse, que a casa dela tinha pegado fogo e tal, e ele se sentou na sarjeta junto com ela e ouviu todo o seu drama, ficou muito condoído, e ele tinha o dinheiro todo que ele tinha no bolso, ele deu para ela. E voltou para falar comigo que ele tinha sido péssimo, porque tinha um homem que passou depois ali que disse para ela, não, vamos ao banco, que eu vou fazer uma doação para a senhora muito grande, e ele se arrependeu porque ele estava na hora de trabalhar, ele não pôde ir ao banco, tirar o dinheiro do banco para dar para aquela senhora. Eu falei, filho, você já está exagerando. A sua suficiência, a suficiência dela são diferentes. Você, para ter o trabalho que você tem, para ter o emprego que você tem, você deu muito duro. Você foi para a escola, mesmo naquele dia que você não queria ir. A menina que estava com cólica e que a mãe disse, você vai para a escola sangrando, não interessa, você vai. E com cólica e tudo foi para a escola. Teve que comprar livros, teve que comprar roupas. Tinha necessidade de estudar. Tinha necessidade de fazer coisas que talvez desta senhora, que agora mora nesta condição, não teve. A necessidade dela não é de ter os livros, as roupas, o calçado que você precisa ter para você ir trabalhar. Então você não pode ir lá no banco tirar tudo que você tem, porque você está tão conduído desta necessidade dessa senhora. Então qual é a suficiência para cada um de nós? É diferente de coisas materiais e carências espirituais. Uma pessoa que nunca teve afeto na infância, ela tem uma carência que nada vai suprir. Por mais que queira, não supre. Agora, quem convive com uma pessoa assim vai saber. Essa senhora, esse senhor, essa pessoa teve uma carência tão grande na infância que eu posso aceitar uns certos comportamentos que não são muito adequados. Mas eu sei dessa história. E eu não vou cobrar o que ela não tem para dar. Não vou pedir, você seja afetuosa e amorosa, porque você não tem condição de ser. Uma vez eu trabalhei com a Prefeitura de São Paulo, numa casa que acolhia crianças de rua, né? E o que a gente percebia entre elas, crianças e adolescentes, é que se tratavam só com insultos, mas isso era afeto. Eu reconheço você, sua tonta, sua burra, sua ignorante, não eram essas palavras, eram outras mais violentas, mas era uma forma de reconhecimento e afeto, porque era o único afeto que haviam recebido. Eles não sabiam dar um beijinho e dizer eu gosto de você. Eles sabiam dar tapa, sabiam dar insultos, que é um reconhecimento do outro, é visibilidade. Às vezes agora que a gente tem tantas pessoas na rua aqui em São Paulo, outro dia eu estava na Vida Paulista, saindo da Rádio Vibe Mundial, lá que tem um programa, e eu estava saindo do carro e vinha uma pessoa, uma moradora de rua, que vinha andando em direção ao carro no meio do trânsito. E eu pensei, essa pessoa quer visibilidade. Ela está invisível, ela está se tornando visível para mim, para os carros que estão passando. Ela não está querendo ser atropelada, ela quer ser vista. Ela está invisível. E nos tornarmos invisíveis é muito doloroso. Muito. E aí que nós fazemos uma porção de coisa diferente, né? Raspa o cabelo, põe uma roupa diferente, enfim. Nós queremos ser vistos no mundo, ser visível. A invisibilidade é um sofrimento medonho. Eu não vejo você, você não existe para mim. Você é inexistente. A invisibilidade é não existência. E isso não tem a ver com condição social, porque eu já
me senti por me colocar invisível em um lugar de talvez maior visibilidade do país. Isso, se tornar ou ser invisível não tem a ver com quanto você tem na conta corrente, tá, gente? Só pra, é isso aí. Né? E tem muito mais a ver como você está se tratando, como você está se cuidando, como você está se permitindo se conhecer. E quando a gente fala de crimes que estão acontecendo atualmente, a questão das escolas, etc., que é internacional, que não é só nacional, né? E comentários que têm surgido também, que é uma maneira de você levar militarismo para a escola, vamos tornar todo mundo militares, não é? É uma coisa neonazista, né? Vamos deixar todo mundo com medo, vai todo mundo ficar armado e vamos ensinar a todos artes marciais e uso de armas, né? E aí nós gera um medo para vender. Para vender e para tornar um governo totalitarista militar. De extrema direita. Sim. Até esse pensamento corre, né? Será que esses ataques a escolas, inclusive com machadinho, para dizer, viu como não tem importância das armas? Você pode estar armado, porque se não tiver arma, a gente usa faca, machadinho. Sim, será que são pessoas que foram treinadas, estimuladas por determinados grupos a quem interessa? Por isso que eu falo, cada notícia que aparece, eu acho que ter trabalhado no jornal me deixou assim meio cética dessas coisas. Você vê, tem a Reuters, né, que é uma empresa internacional. As notícias vão para o mundo todo as mesmas. Por quê? Quem escolheu? E por que escolheram essas notícias para divulgar? Se tantas outras existiram no mesmo dia e na mesma hora em vários lugares. Por que selecionamos, pensamos essas? Porque queremos que a humanidade como um todo, tem um determinado olhar e visão do que está acontecendo. Mas tem outras coisas acontecendo, que não foram pensadas, que não trouxeram a público. Que ficou invisível. Ficou invisível. Vamos